Olá, meu nome é Jasmina Souza e eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade. O que seria? Bom, o controle de constitucionalidade é todo e qualquer mecanismo ou procedimento que tem como objetivo verificar se a legislação infraconstitucional está de acordo com a Constituição Federal. Seja de maneira formal, no caso, se passou por todo o procedimento necessário. Nós temos hoje o processo de legislação ordinária e legislação complementar, podendo ser os tipos de votação em maioria simples ou maioria absoluta, ou se trata da matéria da lei. No caso, o conteúdo material, se ela está de acordo com a Constituição, se ela não fere nada que a Constituição traz. Ela não pode ir contra as normas da Constituição, podendo retratar apenas o que está na Constituição ou o que a Constituição não veda. Uma das principais coisas quando você fala sobre constitucionalidade é ter em mente que o processo hoje que nós seguimos com relação à lei de hierarquia superior ou inferior se deve ao que nós conhecemos como pirâmide kelseniana ou pirâmide de Kelsen, onde estabelece a ordem pela qual as normas são seguidas. Nós temos no topo da pirâmide a Constituição Federal, que é a CF de 88, e abaixo delas vem legislação ordinária, legislação complementar, depois disso temos decretos e portarias, e esse é o modelo mais utilizado da pirâmide kelseniana no Brasil. Agora vamos dar continuidade à nossa apresentação, falando sobre formas de constitucionalidade. Olá, professor. Meu nome é Tinélia de Souza Magalhães e hoje eu vou explanar sobre formas de controle de constitucionalidade e vias de controle de constitucionalidade repressiva. De início eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade preventivo, que no legislativo ele é exercido durante o processo legislativo da lei ou ato normativo. No Brasil, esse controle ele é exercido pelo Poder Legislativo no momento da apreciação das proposições, que é tudo aquilo que é submetido à apreciação do Legislativo. No Executivo, o veto presidencial tem duas funções, a política e a jurídica. A primeira relaciona-se ao controle exercido levando-se em consideração o interesse público da coletividade. O segundo, nos interessa, pode ser feito como um mecanismo de controle de constitucionalidade. Já no judiciário, em situações específicas também, o Poder Judiciário, ele exerce o controle preventivo, faz essa prevenção, que ocorrerá durante a apreciação de um projeto que for praticado até que contrarie diretamente uma norma constitucional sobre o processo legislativo. Também o controle constitucional repressivo ele é exercido após o término do processo legislativo, ainda que durante o vocato legis, que é o período da publicação de que uma lei entre em vigor, que de regra vai se dar durante 45 dias. No legislativo no Brasil, esse controle ele é exercido em situações especiais pelo legislativo. A regra é o controle exercido pelo judiciário, são elas. Permite ao Congresso sustar os atos do executivo que extrapolem o seu poder regularmente, o que for feito por meio de um decreto legislativo. Também prevê ao Congresso também cabe ao Congresso que poderá rejeitar a medida provisória por motivo de inconstitucionalidade, que prevê lá no artigo 62 da CF. São também controles de constitucionalidade o repressivo difuso e o repressivo concentrado, que esse concentrado ele também é chamado de principal, direto, abstrato, objetivo e fechado.
Esse foi o meu tópico. Muito obrigado. Irei apresentar sobre ações de controle de constitucionalidade, no caso específico em relação à via concentrada. A ação de controle de constitucionalidade é um mecanismo utilizado para verificação das normas infraconstitucionais, ou seja, para observar se essa está em consonância ou não com a norma superior do nosso país, que é a Constituição Federal. Essas normas infraconstitucionais vão ser observadas no procedimento de sua elaboração e também em relação ao conteúdo de sua matéria, em relação daquilo que pode ou não conter nela. E em relação à via concentrada, é uma via que é feita somente pelo STF para casos específicos e para observar a constitucionalidade da norma infraconstitucional e não um caso concreto que aconteceu. Por isso, quando o STF tomar a decisão sobre aquela norma, se ela está em consonância ou não com a nossa Constituição Federal, ela vai produzir efeito erga omnes, ou seja, um efeito para todos, e ex tunc, que ela vai retroagir desde o tempo da sua vigência e daquele momento que vai ser produzidos os resultados. Falando também em relação à hipótese de cabimento e momento processual da via do poder concentrado, vão ser 4 mecanismos. Ação direta de inconstitucionalidade, que é em relação às normas que estão em desacordo com a Constituição Federal. Aqui o pedido é para que se declare a inconstitucionalidade da norma. E também temos a ação declaratória de constitucionalidade, que ao contrário da outra, tem desavença em relação ao mundo jurídico também, mas aqui é para que se declare a constitucionalidade e venha sanar essas divergências. Também temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é em relação àquelas normas de eficácia limitada, ou seja, que precisa da regulamentação por parte do Poder Legislativo para produzir os seus efeitos. Mas isto não é feito. Então o STF, com a sua decisão, vai fazer que essa omissão venha a ser sanada. Também temos a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, que são na mesma linha da ação direta de inconstitucionalidade, porém essa é feita em relação às normas infraconstitucionais criadas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, visto que a ação direta de constitucionalidade não pode tratar dessas normas passadas antes da Constituição de 1988. Dando continuidade, eu vou falar sobre a legitimidade ativa. Mas o que seria essa legitimidade? Ela dá a possibilidade de alguém, no polo ativo de uma ação, pedir um provimento jurisdicional, preventivo ou reparatório de direito próprio a terceiro, conforme se tratando da legislação ordinária ou extraordinária, respectivamente. Porém, embora criticado como uma medida de controle de inconstitucionalidade por omissão, os institutos de mandado de injunção e da ação indireta por inconstitucionalidade, ou seja, a ADIM, ela configura por omissão distinguindo-se em diversas características. E dentre dessas características encontradas na ADIM, nós temos a legitimidade ativa. Ou seja, ela está em um aspecto onde o mandado de injunção ela recai sobre toda e qualquer pessoa titular de direitos. Já essa mesma, ela está limitada no rol previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 103, inciso 1º ao 9º. E o que é que diz o artigo 103 da Constituição Federal? Ela diz que pode propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade àqueles que
presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa de Câmara de Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, governador de Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral e assim sucessivamente. Ou seja, são 9 especificações que está dentro deste artigo. Porém, devemos ficar bem atentos ao inciso 8º e 9º desse mesmo, a qual eles trazem a relação de partido político e de confederação sindical, porque que para esse se faz necessário a representação de um advogado, ou seja, aquele mesmo que esteja atuante na área. E temos que prestar bastante atenção no que reverbera o parágrafo 2º desse mesmo artigo, porque diz que é da Constituição que se dá a decisão de declarar a inconstitucionalidade por omissão. E essa deve ser dada de ciência ao poder competente para a ação de providências necessárias. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Dando continuidade, eu farei um breve resumo sobre a pertinência temática, que é uma exigência de que o órgão que pretende discutir a constitucionalidade de uma lei demonstre claramente que a decisão final tem a ligação direta com o interesse e com a atividade desenvolvida pelo órgão ou ente. Embora sejam muitos os legitimados a propor tais ações, é necessário haver a pertinência temática, ou seja, a ligação entre a norma discutida e o âmbito da ação do interesse do legitimado ativo. Essa exigência, ela é fruto da própria jurisprudência do STF, visando a criar um instituto similar ao interesse de agir do processo civil. Eu encerro aqui a minha participação e, desde já, muito obrigado pela atenção e passo agora a palavra para o meu próximo colega, que estará dando continuidade à nossa apresentação. Muito obrigado. Legitimidade para a propositura. A Emenda Constitucional 03/93, ao introduzir a ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, prescreveu apenas 4 legitimados para isso, que são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República. A partir da Emenda Constitucional número 45/2004, contudo, os legitimados para a propositura da ADC passaram a ser os mesmos da ADI genérica, quais sejam aqueles elencados no artigo 103 da Constituição Federal. São eles: o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Segundo a jurisprudência do STF, os incisos 4, 5 e 9 devem demonstrar pertinência temática, ou seja, nexo de causalidade entre a propositura da ADI e a sua finalidade institucional. Era isso, um abraço a todos e boa noite.